abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Nós seguimos com a exposição. Efésios capítulo 4. Já vimos que entramos na parte prática desse livro. Tivemos os 3 primeiros capítulos como uma parte de doutrina, né, onde Paulo nos ensina a teoria, e agora dos capítulos 4, 5 e 6, a parte prática dessa carta. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 10. Nós vimos no finalzinho do verso 6, na nossa última mensagem, que Paulo fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele vai começar agora, a partir do verso 7, a explicar como Deus age através de todos. Ele vai falar dos dons espirituais. Uma vez mais, isso poderia ser uma mensagem só, mas eu acho que até pela questão do tempo que a gente tem, é melhor e a gente acaba absorvendo mais aquilo que o apóstolo quer nos ensinar. Então nós vamos do 7 ao 10, onde Paulo vai explicar os dons espirituais em geral, e a partir do 11 até o 16, ele vai falar de uma lista específica de dons, chamada dons da palavra, e vai explicar, a partir do 12 ao 16, por que Deus deu esses dons à igreja, não só esses dessa lista dos dons da palavra, mas todos, inclusive os que a gente vai ver hoje, e como a igreja deve usá-los e por que a igreja precisa desses dons. Então hoje nós vamos do 7 até o 10, vendo os dons em geral. E a palavra do Senhor diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós queremos pedir que, pelo Teu Espírito Santo, Tu ilumines os olhos dos nossos corações, Pai, e das nossas mentes, para que possamos compreender a Tua revelação. Nós lemos agora a respeito da vitória de Cristo e que, como recompensa da sua vitória, Ele concedeu ao Teu povo pessoas com dons. Nos ajude, Senhor, a entender isso e de que maneira a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que nessa manhã se enquadram nisso. E que cada um possa encontrar o seu lugar diante do Teu plano, esse plano maravilhoso e insondável que o Senhor nos revela na Escritura. Nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, como nós acabamos de falar, nós estamos nessa parte prática da carta aos Efésios, e nessa mensagem de hoje a gente vai ver esses dons espirituais em geral. O que são esses dons e de que forma esses dons nos são concedidos. E na próxima a gente vai falar dos dons da palavra, né? Uns dons específicos, que a gente chama da lista quíntupla, que está ali no verso 11. Então, do 7 ao 16, o apóstolo Paulo fala que pela graça de Deus ele dá à igreja
pessoas habilitadas, pessoas capacitadas para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça e para que a igreja cumpra o seu plano no mundo. E esse assunto ele é muito importante, eu diria em especial para nós reformados, porque existe uma polêmica muito grande em torno dos dons espirituais de uma forma em geral, por causa do surgimento do movimento pentecostal. E isso é um surgimento recente, aconteceu em 1901, então até 1901 não se falava sobre dons de línguas, dons de cura, dons de milagre. É algo, quando a gente olha para a história da igreja, é algo muito recente. Mas desde que o movimento pentecostal foi instituído, a gente tem um pouco de polêmica e de controvérsia nesse assunto. Então é por isso que a gente precisa esclarecer o que nós entendemos por esse assunto, como nós vivemos, como está a nossa liturgia de culto, para que às vezes as pessoas nos visitam e falam: ah, mas eles são frios, ah, eles não acreditam nos dons. Eu tenho certeza que você já escutou essa frase, que a igreja reformada não crê nos dons. E isso não é verdade. A gente vai ver um pouquinho hoje, mas em especial a gente vai falar bastante sobre isso na próxima mensagem. E também é importante esse assunto, porque, de acordo com o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo e vários outros autores bíblicos, eles dizem que todo crente, foi capacitado com habilidades espirituais para servir a Deus e aos irmãos, para servir a igreja. Então é necessário que primeiro você tome consciência desse fato. E segundo, você precisa achar o seu lugar no corpo de Cristo. Você precisa entender de que maneira você pode servir a Deus. Então, desses versos 7 a 10, Paulo vai falar desses dons espirituais. No 11, como eu comentei, ele fala da lista quíntupla dos dons chamados dons da palavra. E do 2 a 16 ele vai explicar o propósito, né, o porquê Deus concede todos esses dons à igreja. Dom, ou se você for buscar a palavra original no grego, que também é muito famosa para nós, é carisma, né? Então não faz nem sentido dizer que uma igreja é carismática, porque todo aquele que crê em Cristo recebe um dom. Ou seja, nós somos carismáticos, todo cristão é carismático. Então, se a gente olha para a gramática, não faz sentido uma igreja dizer: não, nós somos uma igreja carismática. Mas o dom, ele é uma habilidade, é uma capacidade concedida pela graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, ao seu povo, para que essas pessoas sirvam à igreja, ao corpo de Cristo. Pode ser algo com que a pessoa já nasce, ou, em alguns casos, algo que é dado ao crente no momento da conversão. Ou algo que, de repente, o crente já tinha, mas aquilo é elevado à 10ª potência no momento da conversão. Aquilo é meio que destacado, a partir daquilo é dado um up naquela habilidade que aquela pessoa já tinha. É como se o Evangelho libertasse ou abrisse portas da mente, do coração, dos ouvidos, para que a pessoa pudesse ser e pudesse fazer muito mais daquilo que ela pensava que ela poderia fazer antes de ser chamada pelo Espírito Santo a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então, são através dessas habilidades que Deus cumpre o seu propósito, o seu plano nesse mundo.
Lembra que a gente começou Efésios vendo isso. O plano de Deus Pai, desde a criação, ou antes da criação do mundo, o trabalho de Deus Filho, quando ele vem ao mundo resgatar aquele povo que Deus Pai havia eleito e predestinado, e o trabalho do Espírito Santo, onde ele convence esse povo que foi predestinado, chamado a crer no Evangelho, através do quê? Da pregação desse Evangelho. Então é o resumão de Efésios 1, que a gente já viu, e que Deus vai cumprir o propósito, esse propósito, através dos dons. Então a primeira coisa, assim, percebe na tua Bíblia a conexão entre o verso 6 e o verso 7, que eu já dei spoiler antes de começar, antes de nós fazermos a oração, onde no 6 é dito que ele, Deus Pai, age por meio de todos, está em todos e é sobre todos, e no verso 7, quando ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E todos aqui, querido, eu já quero que você se situe que são todos os eleitos, todos aqueles que foram predestinados, eleitos e predestinados, chamados, aqueles que, através do trabalho de Cristo na cruz, foram salvos, e aqueles que, através do Espírito Santo, quando ouviram a pregação do Evangelho, vieram e fazem agora parte desse corpo que a gente já tinha visto na outra pregação, esse corpo invisível que a gente chama a Igreja de Cristo, que nós não sabemos efetivamente quem são todos os membros, sabemos que temos membros em todos os lugares, de toda tribo, de toda língua, de toda raça. Então, essa igreja formada por esses irmãos. Ou seja, então no verso 7 ele vai dizer que o dom de Deus, o dom que Deus nos concede, é dado a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Paulo aqui vai nos comunicar 3 coisas a respeito desses dons espirituais, e são 3 coisas que eu quero compartilhar com os queridos irmãos. A primeira já está logo aqui no verso 7, que a gente releu agora, que Cristo concede dons diferentes a diferentes pessoas. Né? A expressão que ele usa no verso 7, segundo a medida do dom de Cristo, vai significar que é de acordo com a medida que Cristo achou por bem dar a cada um. Ou seja, Deus não vai conceder esses dons na mesma proporção ou da mesma maneira a cada um de nós. Somos pessoas diferentes e vamos receber dons diferentes e em proporções diferentes. Embora todos nós recebemos um dom. Não existe um crente chamado a fazer parte desse corpo que não tenha nenhum dom. Então, de cara, eu já digo para você que não existe o dom de ficar sentado. Esse dom não existe. Nós vamos ver um resuminho de dons, onde não só Paulo, mas outros autores criam aqui 5 ou 6 listas, que são listas gerais de dons, e em nenhuma delas existe o dom de permanecer sentado. Você pode se lembrar, por exemplo, da parábola dos talentos, bem famosa, está em Mateus 25 ou em Lucas 19, ela é repetida nos 2 evangelhos, e Jesus conta essa parábola dizendo que um senhor muito rico, ele sai numa grande viagem, e ele chama alguns dos seus servos, e ele dá alguns talentos a cada um dos seus servos. Então, nesse caso, quando a gente escuta a palavra talento, quando a gente lê aqui na Bíblia talento, a gente imagina que talento seja um dom. Na verdade, é dinheiro. Um talento era uma peça de ouro de 34 quilos.
Isso era um talento. E a parábola diz que ele deu 5 talentos a um, ele deu 2 talentos ao outro e deu 1 a um terceiro. E a parábola, pelo menos no texto de Mateus, fala de acordo com a capacidade de cada um deles. Ou seja, somos diferentes, com capacidades diferentes e recebemos dons diferentes e em diferentes proporções. Cada um recebe uma quantidade específica de talentos na parábola. O Novo Testamento vai ter várias listas ou dessas habilidades ou os dons. Eu vou tentar resumir aqui alguns deles, baseado nessas listas, e eles são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, o dom de contribuir, o dom de liderar, o dom de exercer misericórdia, o dom da fé, o dom de línguas, o dom de milagres, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. 5 ou 6 listas encontradas no Novo Testamento dessas ferramentas, dessas habilidades que o Senhor concede à igreja. E é claro, querido, essas listas não são exaustivas. Não existem só esses dons. Existem uma infinidade de dons. Mas esses funcionam meio que como base para outros dons. Deus dá variações dessas habilidades. Um exemplo para a gente ver. Nenhuma dessas listas fala, por exemplo, do dom de cantar. Mas Deus dá essa habilidade, dá esse dom. E ela pode ser considerada como um desdobramento, por exemplo, do dom de ensino. Por quê? Porque nós cantamos por conta disso. Nós cantamos para ensinar as verdades do Senhor, para proclamar a grandeza de Deus pela música. A gente também poderia pensar, nós temos várias pessoas que fazem filmes cristãos, que divulgam a mensagem do Evangelho. Um outro exemplo, hoje em dia é muito comum, muitas pessoas têm habilidade, uma habilidade fantástica com computadores e com a internet. Esse dom também não é listado em nenhum desses lugares, mas é uma ferramenta indispensável para a igreja hoje. Para fazer a gravação dos nossos cultos, editar os vídeos, postar em redes sociais. Onde que ela se encaixa? Pode ser também uma divisão do dom de serviço ou do dom de ensino. É importante nós lembrarmos dessa variedade. Essas listas, elas apontam para essas ferramentas gerais, mas elas são adaptadas e usadas pelo Senhor de acordo com a história, com a cultura, conforme a necessidade que a igreja vem enfrentando em cada época que ela está inserida. Pode ser que a gente tenha que desenvolver habilidades dessas digitais dentro em breve, porque pode ser que as redes sociais nos proíbam de falar sobre a mensagem do Evangelho. E aí nós vamos ter que divulgar essa mensagem de outra maneira. E aí pode ser que Deus levante outras pessoas com outros dons específicos para nos ajudar nesse sentido. No passado não se contrabandeava Bíblia dentro de Fusca para atravessar o muro de Berlim para a Alemanha Oriental. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. Não na Alemanha. Mas, se um dos queridos irmãos for fazer uma viagem para Dubai, por exemplo, eu aconselho que vocês não levem nenhuma Bíblia. Por quê? Porque lá é proibido, é punido com a prisão e com a morte.
mesmo você sendo um turista. Então é importante a gente lembrar dessa variedade, porque a gente pode correr o risco de enfatizar alguns dons em detrimento dos outros dons. E um exemplo disso é o próprio movimento pentecostal, que, embora ele não negue nenhum desses dons que nós estamos conversando, eles dão uma ênfase muito maior ao dom de línguas, aos dons de curas, aos dons de profecia. E parece não haver muito espaço para o dom de mestre, para o dom de misericórdia, o dom de liderar, ou até mesmo o dom da palavra de sabedoria. Mas nós, que não somos pentecostais, corremos o mesmo risco de ir para o outro lado. E como reformados, a gente pensa que o único dom que existe na igreja é o dom do pastor, que prega, ou o dom do mestre, que ensina, que dá aula na escola bíblica. E que ninguém precisa fazer mais nada na igreja hoje. Ou pelo menos dentro da igreja reformada. A gente acaba achando que a igreja hoje é como se fosse um ônibus. Que no ônibus você tem o motorista, que é o pastor, o mestre. Você tem o cobrador, que é o tesoureiro. E o resto é todo mundo que está sentado e que não faz nada. Fica esperando que o pastor dirija o ônibus, fica esperando que o cobrador recolha as ofertas e a vida da igreja segue. Mas a igreja não é um ônibus. A igreja é mais comparada, não sei se você já viu uns filmes antigos que tinham os barcos viking, bem grandes, e que quando não havia vento, eles enfiavam uns remos pela lateral do barco, e você via um monte de remos, e cada um tinha que pegar em um desses remos e remar para o barco ir adiante. Essa seria uma comparação mais correta com a igreja hoje, onde cada uma das pessoas tem que pegar um remo e tem que remar. Precisa que alguém ou todos façam alguma coisa para que a igreja siga adiante, para que Deus cumpra o plano que ele desenvolveu ao longo do tempo. Nem todo mundo vai ser um pastor, um pregador ou um professor. Nem todos vão ter o dom da palavra de sabedoria ou da palavra de conhecimento, mas com certeza você tem uma habilidade dada por Deus através do Espírito Santo para que você sirva a igreja. Não existe o dom de ficar sentado. Na igreja, ninguém é inútil. Todos os dons são importantes, porque todos os membros são, ou todos os membros do corpo são importantes. Nós precisamos de todos. Todos precisam se envolver no reino de Deus. Terceiro ponto que eu queria falar, e é o ponto central dessa mensagem, é a origem dos dons. E no verso 8, o apóstolo Paulo vai fazer a referência ao Salmo 68, no verso 18, que a Bianca leu para nós agora na nossa liturgia. Paulo está aplicando esse salmo a Jesus Cristo, dizendo como é que os dons foram concedidos à igreja. No verso 8 ele fala, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A figura que você tem nesse Salmo 68 é a figura de um cortejo triunfal. É um cortejo de Deus saindo do Egito, liderando o seu povo pelo deserto, subindo até o Monte Sinai, onde Deus vai aparecer em glória ao seu povo. Na verdade, ele aparece primeiro a Moisés, e ele vai dar aos homens as suas dádivas.
É ali que vai ser feita a aliança com o povo, é ali que Deus entrega a lei ao povo, é ali que Deus vai fazer várias promessas àquele povo que foi retirado do Egito em grande vitória. É a mesma figura de Deus vencendo os inimigos, atravessando mares, subindo o Monte Sinai, que também foi usada mais tarde, quando Israel fazia a coroação dos seus reis. Então, quando tinha a festa, os reis eram coroados, eles subiam as escadarias do templo, e lá em cima havia o trono, eles se sentavam ao trono e recebiam de todo o povo o aplauso pela sua coroação. Existe uma outra figura aqui, também muito comum na época do apóstolo Paulo, que era chamado triunfo romano. Se você já viu aquele filme do Gladiador, bem famoso, ali você percebe essa figura também. Havia então um general ou capitão dos exércitos, ao vencer uma batalha, ele retornava para sua cidade ou para sua vila, num cortejo também, um cortejo triunfal, ele vinha à frente coroado, com aquelas folhinhas de louro, né? Ele vinha coroado, e no seu cavalo, muitas vezes uma carruagem ou numa biga, né? E atrás dele vinham amarrados na carruagem os prisioneiros que ele havia feito naquela batalha. E quando ele entrava na cidade, ele entrava na vila, ele ia jogando para o povo as riquezas que ele havia conquistado durante aquela batalha. Ele vinha distribuindo aquelas riquezas. Então todas essas figuras estão aqui, e Paulo usa delas, tanto do Salmo 68, quanto do triunfo romano, para se referir ao triunfo de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Que Cristo desce da sua glória, ele assume forma humana, ele habita entre nós, ele morre por nós, ele permanece sepultado durante 3 dias. Mas depois disso ele sobe vitorioso, ele vence os grilhões da morte, ele vence o pecado, ele vence Satanás, e lá na glória, na presença do Pai, ele enche todas as coisas. Ele é o cumprimento das promessas que Deus Pai havia feito. Agora, quando a gente volta ao verso 8, Paulo vai dizer que ele subiu às alturas, ou seja, quando Cristo ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O cativeiro é aquele cativeiro que é imposto a nós pelo pecado. Através da desobediência de um homem, Adão, o pecado entra no mundo. Nós somos feitos então pecadores, e junto com o pecado entra a morte e a condenação. E esse é o sistema, esse é o mundo, quando você encontra muitas vezes nos evangelhos, nas cartas de Paulo, falando que nós não podemos nos conformar com o mundo. O mundo é isso, é esse sistema que acabou sendo criado pela desobediência de um único homem. Essa é a lei, essa é a regra. Nenhum de nós está isento dela. E esse é o cativeiro que aprisiona a humanidade. Em decorrência do nosso próprio pecado, nós estamos sujeitos ao sofrimento, à condenação e à morte. Porém, um homem quebra esse sistema. Esse sistema de morte, de pecado, de condenação. E por isso agora ele pode resgatar pessoas que estão nesse mundo, debaixo da morte e da condenação. Então Cristo leva cativo aquilo que nos mantinha presos ao pecado e presos à morte.
E a semelhança de um general que triunfa na sua batalha, a semelhança de um rei que se senta no seu trono, ele distribui presentes, riquezas, dons. E que presentes são esses que Cristo distribui? Pessoas com dons. Os dons são essas dádivas, são esses presentes, presentes do Cristo ressurreto para a sua igreja, para que a igreja cumpra a sua missão no mundo. E isso traz para nós algumas implicações. E a primeira implicação é que não faz muito sentido, na verdade não faz sentido nenhum, um conceito que é muito difundido no meio evangélico, que é aquele conceito de que se você jejuar bastante, se você orar bastante, se você clamar a Deus bastante, Deus vai te dar algum dom, ou Deus vai te dar alguma coisa. E aqui o apóstolo Paulo mostra para a gente que os dons, assim como a salvação, eles são dádivas. Eles são dados pela graça, eles não são dados com base em mérito. São bênçãos do Cristo que venceu a morte. E que nós vimos no verso 7, que o Senhor Jesus dá a quem Ele bem quer, na proporção que Ele bem quer. E aqui a gente acaba barateando, diminuindo essas disciplinas cristãs que são tão importantes para nós hoje, como é o jejum, como é a oração, como é o clamor ao Senhor. A gente barateia. É que nem a graça barata que o Beto já pregou para a gente em Romanos. A gente diminui. E aí quando alguém hoje fala, vamos fazer um jejum, ou a gente já sai de perto ou a gente começa a rir. Porque a pessoa nem sabe o que é o jejum bíblico, nem para que serve, e muito menos como fazer esse jejum. Os dons não são algo que depende do nosso esforço. Agora, você pode e você deve sim orar pedindo ao Senhor que da mesma forma que Deus te abençoou com o dom da fé, que Ele te deu a salvação em Cristo Jesus, que Ele abra os seus olhos para que você veja de que maneira você pode servir a igreja aqui nesse mundo. Eu queria terminar com algumas aplicações. A primeira aplicação é que Deus nunca parou de conceder dons à sua igreja. Nunca. A cada novo irmão que pela misericórdia de Deus tem seus olhos abertos e é trazido para esse mundo, a cada vez que esse milagre acontece, nós temos mais uma pessoa com mais um dom. Então Deus não vai parar de dar dons nunca, até que o seu Filho retorne em grandeza e glória. Então é um erro muito grande quando alguém fala que aqueles de doutrina reformada não acreditam nos dons. Isso não é verdade. Nós cremos e Deus continua distribuindo dons à sua igreja hoje. Eu creio plenamente nessa verdade. Na nossa próxima mensagem a gente vai ver especificamente os dons da palavra e aí a gente entra um pouco mais de detalhe, porque Deus realmente distribuiu alguns desses dons, mas nem todos são efetivos no dia de hoje, pelo menos ao nosso ponto de vista. Os dons espirituais, eles são necessários para a manutenção da igreja, para que a igreja seja edificada, para que ela cumpra a sua missão aqui nesse mundo. E nós precisamos do envolvimento de todas as pessoas. Sempre vai existir uma área
um serviço, uma necessidade dentro da igreja local, onde você pode se encaixar. A segunda aplicação que eu queria deixar para vocês é a pergunta, ou são as perguntas, onde você se encaixa nisso tudo. De que maneira você pode servir a igreja? Nós precisamos trabalhar juntos, porque nós temos hoje grandes desafios diante da igreja. Nós temos a evangelização do mundo, que o Beto falou agora no início. Nós temos a evangelização da nossa cidade, que o Beto falou agora no início. Nós temos a plantação de novas igrejas. Igrejas que sejam fiéis às Escrituras, igrejas baseadas na fé reformada. Faz um exercício, entra no Google depois e digita assim, Igreja Reformada em Florianópolis. Você vai contar nos dedos de uma mão quantas você vai encontrar. E Florianópolis, se você pegar a grande Florianópolis, você tem Biguaçu, Palhoça, você tem Antônio Carlos, que se eu não me engano faz parte da grande Florianópolis, você vai ter Santo Amaro, locais que estão aqui do nosso lado. Procura uma igreja reformada em Biguaçu e vê se você acha. Procura uma igreja reformada em Santo Amaro. Aqui na Palhoça, que cresce desesperadamente essa cidade, procura uma igreja reformada na Palhoça. Na nossa igreja irmã, aqui na IBRVN, nós temos gente no corpo dessa igreja que vem desses lugares, que vem de Santo Amaro da Imperatriz para o Córrego Grande, porque não tem uma igreja reformada lá. Nós temos a ação social, nós temos a defesa da fé cristã e do Evangelho, ou seja, os apologetas. Onde estão os apologetas? Aqueles que fazem apologia do Evangelho e da Palavra de Cristo. Aqueles que estudam para isso, para poder falar, debater. Onde estão os cristãos com conhecimento científico profundo? Onde estão os cristãos que são físicos, químicos, astrônomos? Onde estão? Nós perdemos recentemente o professor Adalto Lourenço, nos Estados Unidos, um brasileiro, um astrofísico de renome, que falava com uma simplicidade e de uma maneira tão incrível a respeito da criação. Ele quebrava as pernas de qualquer um que quisesse se opor às ideias do criacionismo. E hoje as nossas escolas, eu vejo pela minha filha, as nossas escolas, elas são todas evolucionistas, incapazes de citar o criacionismo. E eu não estou falando do criacionismo religioso, eu falo do criacionismo científico, que existe, que é matéria de estudo, e que não se fala sobre ele. Onde estão esses cristãos que vão poder lidar com essas várias questões que toda hora são levantadas contra a igreja? A frente de batalha onde você pode servir, ela é muito ampla. Então eu queria terminar fazendo um apelo. Fazer apelo parece que não é coisa de reformado, né? Mas eu queria fazer um apelo para que você consagre a sua vida a Deus de forma completa. Se até o dia de hoje você tem visto a igreja como apenas um lugar onde você vai para receber alguma coisa, isso precisa ser mudado hoje. Muito mais do que um local onde você é alimentado, onde você é abençoado, onde você é ajudado, você também precisa contribuir, participar, se engajar, servir de acordo com os dons que o Senhor Deus te deu.
E assim nós vamos terminar agora orando, e eu queria pedir que você peça ao Senhor que te mostre oportunidades, que Ele abra os seus olhos, que Ele abra a tua mente, para que o Senhor te revele qual habilidade Ele te deu e você pode usar para que o reino dele seja glorificado através do trabalho das nossas mãos da igreja local. Vamos orar, fecha teus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da fé que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos chamou, nos convenceu, nos trouxe, Pai, para fazer parte desse grupo de pessoas, de filhos teus, que foram chamados para executar o teu grande plano, Pai. Nós pedimos, Senhor, que através do teu Espírito Santo, através da tua grande misericórdia, o Senhor nos mostre, Pai, nos revele cada um desses dons, Pai, que o Senhor tem distribuído, que nós possamos nos mexer, Senhor, nós possamos ter uma atitude proativa. Se você não vê, querido, nenhuma alternativa, eu peço que você crie uma alternativa, que você ore e submeta essa criação dessa atividade ao Senhor, que você traga para nós, e que o Senhor, por sua misericórdia, possa abençoar, Pai, essa atividade, essa iniciativa. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja local, pedimos que o Senhor traga mais pessoas, Pai, que o Senhor encha essas igrejas, Pai, e a nossa igreja também, que o Senhor encha ela com dons, Pai, que o Senhor encha ela com pessoas prontas a te servir. Te peço pelos nossos queridos que não puderam estar aqui hoje, pelas famílias todas representadas através da nossa congregação local. Te peço, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, que o Senhor nos dê força, Pai, que o Senhor nos encha com a força do Teu Espírito Santo para que tenhamos disposição de servir o Teu reino, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.